Como é bom estar com você mais uma manhã, na presença do Senhor. Aí onde você está, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Reis. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 15. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Esse é o momento onde o povo de Israel é cercado pelo exército inimigo, o exército dos sírios, aqueles que vieram da Síria, e ninguém via como sair daquela situação. O povo de Israel todo cercado. E aqui mostra o que o Senhor estava fazendo e o que o Senhor vai fazer em nossos dias. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu Deus, o que faremos? E no versículo 16, Eliseu responde para o seu moço. Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Senhor, queremos colocar essa palavra diante de Ti, para que Tu venhas falar conosco, para que Tu venhas ministrar ao nosso coração, e a Tua revelação, o Teu sustento, o Teu consolo, a Tua direção, seja derramada não só nós que estamos assistindo e participando deste culto agora, mas todos aqueles que irão participar ao longo deste tempo. Damos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Tremendo esse texto. O povo de Israel cercado pelo exército sírio, e quando aquele menino, aquele jovem olhou, ele viu assim: eis que tropas, versículo 15, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Era real, não era imaginação dele, não era uma coisa que ele supunha, não era só um temor, era uma situação real. Aqui diz que tropas, cavalos e carros. Então era algo muito sério. Ele olhava a cidade, olhava ao redor e não conseguia identificar qual era a solução. E ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? E esse homem de Deus, profeta Eliseu, estava em calma, em paz, porque ele sabia que o Senhor já havia enviado o livramento. O Senhor não iria enviar. O livramento já estava ali. Tanto é que no versículo 16 diz assim: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o quê? O monte estava cheio de carros e cavalos, mas agora de fogo, ao redor de Eliseu. Presta atenção, Eliseu não orou: Senhor, envia-nos a solução, envia-nos o escape, envia-nos o resgate, Senhor, envia os teus carros e cavaleiros, envia os teus... Ele não orou assim, porque eles já estavam ali. A única coisa é que o moço não via. Então Eliseu orou para que aquele rapaz tivesse os seus olhos abertos e ele pudesse ver o resgate e a solução que já estava acontecendo. Muitas vezes, queridos, nós estamos clamando por algo que o Senhor já enviou. Muitas vezes nós estamos numa situação de dificuldade e não conseguimos identificar, não conseguimos ver a solução e ficamos clamando: Senhor, envia dos teus anjos, Senhor, envia dos teus carros, Senhor, envia das tuas tropas, Senhor, envia uma solução, Senhor, me dá uma porta aberta. E eu fico imaginando que Deus lá de cima fica olhando, balançando a cabeça, olhando para nós e fala: que pena, ele não está vendo a solução que eu já enviei. Mais uma vez, Eliseu não pediu que o Senhor enviasse, pediu que os olhos daquele rapaz fossem abertos. Quando ele abriu seus olhos espirituais, então ele viu cavalos e carros, mas agora não eram cavalos e carros comuns. É muito interessante que diz cavalos e carros de fogo. Tremendo.
E o Senhor já havia cercado aquela cidade. O Senhor já havia dado a solução. Só que a solução não era ainda naquele momento. A coisa já estava preparada para o momento certo. Deus nunca vem com uma solução que nós esperamos. Sempre o Senhor tem uma novidade. Deus é muito criativo. Aqui na palavra de Deus, se você olhar nos livros dos profetas, enfim, nos livros históricos, você vai ver que para cada momento o Senhor dá uma solução diferente. Com Josué, o Senhor mandou eles rodarem a cidade durante 7 dias. Em alguns momentos o Senhor fala, abaixa a espada e levanta o louvor. Outros momentos tinha que levantar as mãos, Moisés com os 2 auxiliares dele com as mãos levantadas lá, enquanto Josué na guerra vencia. Em alguns momentos, simplesmente o Senhor lançou um exército contra outro. Nós não sabemos que solução Deus vai dar. Ficamos talvez esperando uma solução dentro do nosso racional. Pensamos assim, eu estou com um problema financeiro muito sério, eu acho que eu vou saber de um parente meu que morreu e deixou uma herança grande. Quem sabe virá um atrasado lá da empresa. Quem sabe um processo que está na justiça vai sair. Quem sabe eu vou achar um maço de notas no chão. Eu não sei. Ficamos imaginando soluções que são palpáveis, que são racionais. Mas a maioria das soluções que Deus dá nas nossas vidas são aquelas que nós não imaginávamos. Pensa bem no que Deus já fez na sua vida. Quantas soluções, quantos escapes o Senhor já te deu, e você pensava de uma forma e acontecia do outro. Nós esperávamos por uma porta, mas vinha por outra. Esperávamos um caminho, mas vinha por outro. O Senhor tem sempre uma solução. E a solução que Deus deu aqui no capítulo 6 de 2 Reis é tremendo. Foi uma solução de visão. Porque olha só o que acontece lá no versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peste esta gente com cegueira. Então, assim como Eliseu orou, pedindo para que o menino abrisse os seus olhos, Eliseu orou para que viesse com cegueira os soldados, o exército, aqueles que estavam cercando. O Senhor veio e trouxe uma cegueira para aquele exército. Imagina um exército inteiro cego, sem saber o que fazer. E o que Eliseu fez? Ele falou, chega para o comandante, diz assim no versículo 19, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Porque eles estavam tentando entrar ali na cidade de Eliseu. Versículo 20, tendo eles chegado a Samaria, ou seja, Eliseu leva o exército todo para Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se-lhe os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Porque Samaria tinha um exército muito forte, um exército que poderia destruir os sírios. Eles estavam tentando alcançar ali o rei de Israel. Estavam tentando alcançar ali a cidade onde estava Eliseu. O Senhor traz cegueira para aquele exército. Eliseu pega aquele exército e diz, olha, eu vou ensinar a vocês o caminho. E leva para Samaria. E quando eles estão dentro da cidade de Samaria, o Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abrem os olhos, eles estavam em Samaria. Meu Deus, onde eu me meti? Meu Deus, não sei se ele falou meu Deus, né? Mas onde eu me meti? E agora? E o que acontece é que o exército de Samaria vem e entra pesado sobre eles. Diz assim, versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai respondeu, não os ferirás, fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a este manda pôr-lhes diante pão. Então o que acontece? Eles entram naquela cidade de Samaria e eles são envergonhados. Eles são aprisionados e ao contrário o rei dá até pão para eles. Eles saem completamente envergonhados. Saíram para vencer uma batalha e acabaram em outra cidade sendo envergonhados. Não precisou nem de ter mortandade. Não precisou nem de ter morte. Simplesmente eles foram envergonhados. E você vê que o que o Senhor fez aqui foi questão de visão. Abriu os olhos do menino, cegou os olhos dos soldados, leva os soldados para outro lugar, ali abre os olhos e eles falam, onde eu me meti? Querido, nós estamos num momento muito difícil na nação brasileira. Talvez um momento em que a história seja muito forte. Na história brasileira, talvez não tenhamos momentos tão difíceis assim. Outros países, já comentei sobre isso, que enfrentaram a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
enfrentaram furacão, terremoto, tornado, enfrentaram vulcão, e países que estão em guerra constante, países que são ameaçados, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, países que estão sempre ali a ponto de acontecer alguma coisa, passam momentos de tensão. Mas nós no Brasil não temos muito essa história. Nós no momento não temos, no Brasil não temos lá atrás para se lembrar, quando aconteceu aquilo. Nós hoje estamos fazendo história. Estamos há quase 90 dias encarcerados, há quase 90 dias sendo impedidos de ir e vir, sendo impedidos de fazer o que queremos, sendo impedidos de comemorar aniversário, comemorar dia dos namorados, né? Os namorados passaram em casa esses dias. Estamos impedidos de fazer sepultamentos, estamos impedidos de tantas coisas, estamos simplesmente aprisionados. E é como esse menino de Eliseu olhou ao redor e só viu os carros, as tropas e os cavalos dos inimigos, e perguntamos, onde está a solução? Eu quero te dizer, querido, a solução está no Senhor, e o Senhor já deu a solução. Quando vai ser, pastor? Não sei. Como vai ser, pastor? Não sei. Como será daqui por diante? Não sei, mas eu sei que vai ser tudo de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor jamais perdeu o controle. Tudo que está acontecendo tem o controle do Senhor, e essa é a nossa garantia, essa é a nossa fé, de que o Senhor está no controle. Eu não sei o que vai acontecer, o Senhor não me falou, talvez tenha falado para outros profetas, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo está no controle. Ele está abatendo muita posição de arrogância, muita posição de orgulho. Ele está alinhando aqueles que estavam querendo ou sendo tentados a se desviar do caminho. Ele está fazendo com que muitos de nós voltemos às origens. Porque quando nós saímos numa direção, muitas vezes nós nos perdemos. Você sai de casa para comprar o pão, aí no caminho você encontra alguém, começa a conversar, e dali você sai, 2 horas depois você chega em casa e fala, o pão, esqueci do pão. Muitas vezes acontece isso, as igrejas foram organizadas e fundadas dentro de um propósito. Se o propósito é de Deus, temos que voltar àquele propósito. Se o propósito não foi de Deus, querido, para e volta à origem e pergunta, Senhor, o que tu queres? Nós temos que entender que Deus está no controle, Deus está alinhando, e já falamos algumas vezes sobre isso. Estamos na iminência de um grande avivamento, estamos na iminência de uma grande colheita, estamos na iminência de algo tremendo na história da igreja, na história do mundo. E para que possamos ter esta grande colheita, este grande avivamento, o Senhor está alinhando a sua igreja, o Senhor está separando o joio do trigo. Só está deixando claro tantas coisas que estavam escondidas. Queridos, olha para a nação brasileira só a partir do início desse ano. Quantas coisas que pareciam não são. Quantas mentiras que estavam escondidas vieram à tona. O fulano era o herói, o paladino da justiça. Hoje não vale mais nada. Hoje é um zero à esquerda. O outro era um deputado, um senador, um político que defendia a moralidade, e vai se descobrir exatamente no gabinete dele é onde aconteciam as maiores imoralidades. E assim as coisas estão vindo à tona devagarzinho, ou seja, Deus está abrindo os olhos, não só da igreja, mas os olhos do povo. Para isso nós precisamos entender que Deus está fazendo isso. Pastor, mas o exército continua acampado ao redor. É verdade. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor. Mais próximos a nós está o anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, pertinho, e Satanás está ao derredor. Satanás vai tentar a todo tempo nos derrubar, vai trazer mentiras, vai trazer fofocas, vai trazer notícias falsas. Muitas vezes ele vai te tentar e vai te desanimar, lembrando coisas do passado que já foram vencidas. Mas é a única coisa que ele pode fazer, é mentira, fofoca, porque ele não vai vencer em nome de Jesus. Estamos num momento de alinhamento, estamos num momento de entender o que Deus quer de mim, da minha família, do meu ministério, da igreja local, da igreja no Brasil. Estamos num momento de entender como as coisas têm que mudar. A guerra é grande? Claro que a guerra é grande.
O inimigo tem se levantado, claro, você já viu aqueles filmes? Que tem o bandidão, o inimigo lá, e durante o filme inteiro, aquela correria, tenta, e nos últimos minutos do filme, o bandido cai, está ali, todo mundo fala, ele morreu, acabou, mas de repente o bandido se levanta todo armado, e tenta pegar as pessoas, mas até que ele não consegue, ele cai. Querido, nós estamos vencendo principados nesta nação. Eles já estão abatidos, eles agora estão nos estertores finais, estão se levantando, achando que vão vencer e tentando mostrar uma verdade, ou tentando mostrar a mentira como verdade, mas em nome de Jesus, principados estão caindo nesta nação, o principado da corrupção está caindo, o principado do engano está caindo, o principado do roubo está caindo, em nome de Jesus. A mentira será vencida, está sendo vencida. Precisamos levantar os nossos olhos e ver os carros, os cavalos de fogo. Jesus poderoso. Olha só que coisa mais desequilibrada, né? O menino olhou, tinha tropa, cavalo e carro natural. Mas quando ele abriu os seus olhos, ele viu que tinha cavalos e carros de fogo. Aí não tem para ninguém. Temos que saber para onde nós olhamos. Para onde nós olhamos. Isso me lembra o episódio lá em Gênesis, quando Ló e Abraão precisam se separar, porque não estava dando para andar juntos, porque os propósitos eram diferentes. Os propósitos dos empregados de Ló eram um, os propósitos dos empregados de Abraão era outro. O propósito de Abraão era seguir o Senhor, obedecer. O propósito de Ló era enriquecer, era o conforto, era a coisa bonita. E eles chegaram à conclusão que tinham que se separar. Na hora da separação, está lá em Gênesis, capítulo 13, vamos dar um pulinho lá. Na hora da separação, Abraão falou com Ló: Ló, olha para onde você quer ir. Isso está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Diz assim: Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído a Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como aquela que vai para Zoar. Ló levantou os seus olhos e viu um lugar muito bonito. Diz aqui que era como o Egito. Meu Deus! A experiência do Egito, que Abraão já tinha passado por lá, foi terrível. Ele foi perseguido ali no Egito. Ele trouxe uma escrava do Egito. Foi o único local na caminhada de Abraão que ele não levantou o altar. E ali Ló levanta os seus olhos e vê a campina do Jordão, linda, toda verdinha, toda maravilhosa, toda bem regada. Ele não estava preocupado em fazer a vontade de Deus, ele estava preocupado em atingir os seus objetivos. E ele falou, eu vou para lá, versículo 11 do capítulo 13 de Gênesis. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu por oriente, separaram-se um do outro. E Abraão, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades das campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E foi esse grupo com que Ló resolveu andar. Os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas Ló viu a campina verde, Ló viu os benefícios, Ló viu as coisas que lhe agradavam aos olhos e seguiu nessa direção. E lá no finalzinho do capítulo 13, a partir do versículo 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão, vírgula, tem uma vírgula aí na sua Bíblia, diz assim: depois que Ló se separou dele. Se você gosta de marcar na sua Bíblia, esse é um bom texto para você marcar em amarelo piscante. Depois que Ló se separou dele, Deus falou para Abraão: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Ló levanta os olhos e vê o verde da campina. Lá tinha pecador, lá era um povo contra a vontade de Deus, lá parecia o Egito, lá era tudo de ruim. Abraão assentou-se, esperou até que Deus chegou para ele: olha
para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, até onde os seus olhos alcançarem, toda esta terra vai ser tua, da tua descendência, para sempre. Queridos, esse é o momento em que os Lós talvez estejam olhando a Campina Verde. Eu fico muito triste quando eu sei que pessoas estão trocando princípios por empregos. Quando olhamos governos municipais, estaduais, federais, cheias, talvez até o termo melhor seja infestadas, de servos de Deus que foram para lá só por causa do benefício do emprego, do benefício de uma posição, do benefício de poder, e por causa disso abrem mão dos seus princípios, abrem mão daquilo que Deus tem dado. Alguns que trocam os seus princípios por um templo grande, e alguns estão tendo que devolver. Alguns que trocam os seus princípios por uma grande influência, e alguns estão perdendo as influências. Alguns que trocam os seus princípios pelo seu nome ser divulgado e poderem ir de igreja em igreja, agora não estão podendo ir. E quem vai muito de igreja em igreja tem que ser muito firme no propósito, porque vai chegar numa igreja e ali tem alguma coisa que vai contra os seus princípios, aí se cala. Vai na outra igreja e vê uma coisa contra os seus princípios, se cala. E depois de muito caminhar, acaba adaptando os seus princípios para atender as pessoas. Graças a Deus, a homem de Deus que tem caminhado por esta nação e pelo mundo, mantendo os seus princípios, e ao contrário, confrontando os locais onde vão. E muitas vezes não são convidados uma segunda vez, porque não abriram mão dos seus princípios. E este é o momento, querido, que nós temos que ver para onde nós vamos olhar. Estamos olhando para o projeto que Deus nos deu, norte, sul, leste, oeste, coisas que não são imediatas. A escolha de Ló foi imediata. Ele desceu, e aqui diz que ele foi alargando a sua tenda, se estabeleceu ali. O projeto que Deus deu para Abraão era para Abraão, a sua descendência, para sempre. Qual é o projeto que Deus tem colocado na sua vida? Eu quero dizer que, querido, que nós estamos num tempo de separação. Deus não me deixe esquecer isso. Estamos num tempo onde o joio e o trigo estão sendo separados. Estamos num tempo onde os que estão nos princípios de Deus e aqueles que não estão nos princípios de Deus estão sendo separados. Está vindo à tona. Coisas que eu estou dizendo nós mesmos. Talvez estivéssemos fazendo o que não fosse da vontade de Deus, Deus arrancou. Deus tirou. E Deus está, em muitos casos, nos levando ao início para começar todas as coisas. E o que eu quero te chamar a atenção hoje, que você guarde no seu coração durante essa semana. O que você está vendo? A Bíblia diz que o que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos, pode contaminar o coração. E assim, eu tomei uma decisão. Eu não vejo alguns canais de televisão que têm como prioridade destruir a família. Talvez alguns canais de televisão tenham polêmicas, tenham alguma posição que eu não concordo, isso é uma coisa. Mas canal de televisão, mídia, que investe em novelas, programas, para destruir, é tremendo. Em plena pandemia, eu vou citar um caso, eu não vi, mas comentaram comigo, em plena pandemia, um programa de família de manhã, onde as pessoas estão dentro de casa vendo, ensinando e dizendo que para relaxar, era bom que todos se masturbassem. Isso foi no programa da Fátima Bernardes, na TV Globo, um dia desses de manhã. E você vê essa porcaria, olha para onde você está olhando. Olha para onde você está olhando. Talvez uma outra mídia, um outro canal de notícias tenha coisas polêmicas, é verdade. Né? Não tem um canal que eu fale, pode assistir, concorde com tudo, não. Mas uma empresa que está investindo na destruição de família, você não pode olhar para ela, mesmo que seja bonita, mesmo que tenha a melhor tecnologia, mesmo que tenha a melhor programação, mesmo que tenha tudo melhor, como a Campina do Jordão, aqui diz que ela era toda regada, mas no versículo 13, os homens de... Aí troca Sodoma pelo nome que você queira colocar ali.
Os homens daquela rede de TV eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Os homens, e você tira Sodoma e coloca uma outra palavrinha ali. Os homens daquele grupo que eu participava eram grandes pecadores contra o Senhor. Os homens daquela mídia social, os homens daquele grupo de WhatsApp, Facebook, o que seja, que eu participava, eram grandes pecadores ao Senhor. Querido, cai fora, tira os olhos disso, olha para o Senhor. É momento de escolha. É momento de identificarmos para onde estamos olhando. Ah, tem muito lugar bom para olhar, tem sim. Homens de Deus tremendos, que estão se levantando nessa nação para trazer a palavra do Senhor, não só nesta nação, outras nações, tantos louvores acontecendo aí. Se você não quer ouvir uma palavra, põe louvor o dia inteiro, tem muito louvor para adorar o Senhor. Você vai acordar de manhã e vai dormir à noite e não vai repetir um louvor, porque tantos que tem. Tantos estudos estão acontecendo. Olha para isso, olha para a palavra. Olha para os irmãos que estão ao seu redor e que são servos de Deus. Agora, se você quiser olhar como o menino de Eliseu olhou e ver os carros ao redor, eu vou te dizer, eles existem sim. A situação não é fácil. Temos que tomar cuidado sim. A situação financeira que vem pela frente, só a misericórdia de Deus. Mas não é isso que está pautando a minha vida. O que está pautando a minha vida é o olhar do Senhor. O que está pautando a minha vida é buscar a direção de Deus. Eu queria que você tivesse um tempo de oração agora. Que você estivesse colocando o seu coração diante do Senhor. Que você estivesse falando, tira dos meus olhos, Senhor, aquilo que não é da tua vontade. Tenha um tempo de oração agora, feche os seus olhos. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra que vem nos trazer direção. Eu quero te louvar, ó Pai Santo, porque temos acesso à tua palavra, nada nos impede. Eu te louvo, ó Pai Santo, por este país, que apesar de tantas lutas, ainda temos liberdade de comprar Bíblias, levar Bíblias, construir templos, enquanto outros, como a China e outros países, estão destruindo o templo, proibindo a venda e compra de Bíblias, estão proibindo as reuniões, Senhor. Eu te louvo porque temos liberdade nesta nação. Mas eu quero te pedir agora que tu venhas abrir os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver aquilo que tu tens para cada um de nós. Fecha os nossos olhos, para que possamos não ver, para que não possamos ver, Senhor, as ameaças do inimigo. Elas existem, mas que elas não sejam, ó Pai Santo, aquilo que vai nos conduzir. Queremos ser conduzidos pela tua presença, pela tua palavra. Revela-nos a tua palavra, revela-nos a tua palavra, revela-nos a tua palavra, Senhor. Fala conosco, traz sonhos, traz visão, usa as mídias sociais, a internet, para que possamos conhecer aquilo que tu tens para nós. Ser exaltado, Senhor. Eu quero colocar as nossas vidas diante de ti. Como aquele menino do profeta falou, e agora? O que vamos fazer? Nós estamos assim, e agora? O que vamos fazer? De onde vem a nossa salvação? Estamos certos que a salvação vem de ti, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. Tu és Deus acima de todas as coisas. Vem com teu Espírito, Senhor. Entre em cada casa, entre em cada local agora. Vem com teu Espírito, Senhor. Seja exaltado acima de todas as coisas. Seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha
Senhor, eu quero colocar a vida de cada um dos teus servos nas tuas mãos. Senhor, eu profetizo uma semana de bênção. Essas primeiras horas da semana, entregamos a Ti como primícias de adoração. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada família, cada servo teu que está ouvindo esta palavra. Querido, e se você está ouvindo e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, aí onde mesmo você está, faça uma oração dizendo: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e recebo a salvação que vem através dele. Aí onde mesmo você está, você pode confessar, você pode entregar a sua vida ao Senhor numa oração simples, dizendo: Senhor, eu te louvo. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Não há como caminhar nesse mundo sem a bênção do Senhor. Não há como caminhar nesse mundo sem ter a direção de Deus. E eu profetizo e declaro, querido, que na tua vida o Senhor vai se manifestar ainda esta semana. Eu profetizo que na tua vida, que ainda esta semana você vai ver milagres poderosos na tua vida, nas tuas finanças, na tua família, na tua saúde. Eu profetizo e declaro que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos tocar o chofar agora, declarando que o Senhor é Deus e selando toda esta palavra que foi ministrada no seu coração. O toque do chofar sela, o toque do chofar convoca os guerreiros do Senhor, em nome de Jesus. Receba essa unção. Aleluia. Você pode aí onde você está aplaudir o Senhor, declarando que Ele é Deus, só Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode acessar o nosso canal de YouTube, se inscreva, clique no sininho para que você possa receber as nossas mensagens. Que o Senhor te abençoe. Vamos adorar mais um pouco o Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor está acima de todas as coisas. Aproveite esse tempo aí para adorar o Senhor. Eu louvo o Senhor pela tua vida, querido, em nome de Jesus. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha
esperam